O prefeito de São Paulo, João Dória, apresenta plano de desestatização ao vice-prefeito de Xangai, a maior cidade da China. São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas 4 áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. O governador de São Paulo vai se reunir com o presidente da China Highway Construction Corporation para apresentar o projeto de desestatização com foco nos setores rodoviário, ferroviário, metroviário, hidroviário, aeroportuário e portuário. João Dória não poupou elogios aos chineses e disse que eles tiveram êxito porque são investidores, construtores e operadores. Nós conseguimos motivar investidores, bancos, os bancos oficiais chineses, os bancos de investimento chineses. Sem eles, as companhias chinesas não vão a lugar nenhum. Investidores, bancos de investimentos privados localizados na China, além de empresas de alta tecnologia. Essa é uma parceria de São Paulo com o governo chinês, através da embaixada chinesa em Brasília e do próprio consulado-geral aqui em São Paulo. Tenho muita estima pelos chineses, pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho. O governador de São Paulo, João Dória, está na China neste momento e hoje participou da abertura de um escritório de São Paulo em Xangai. É a primeira vez que um governo estadual do Brasil realiza esse tipo de parceria. A ideia do governo é atrair investimentos de empresas chinesas. Dória apresentou a empresários chineses em Pequim a agenda de investimentos e privatizações previstas pelo Estado, especialmente nas áreas de infraestrutura e transporte. E foi anunciada agora há pouco a instalação de uma nova fábrica da Huawei aqui no estado. O governo Donald Trump decidiu dificultar que produtos da chinesa Huawei sejam usados nas redes de comunicação dos Estados Unidos. O problema é que muita gente acha que se o equipamento for deles, os chineses vão aproveitar essa tecnologia para espionar e coletar dados confidenciais. Huawei é a empresa, uma das maiores exportadoras de equipamentos de telecomunicações e redes do mundo. O investimento vai ser de quase 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Ontem, o prefeito de São Paulo visitou 2 das maiores fabricantes de equipamentos de segurança do mundo. Saiu com a promessa de doação de 1.000 câmeras e 2 drones, sem nada em troca, segundo Dória. As 2 empresas ainda ficaram de ajudar a elaborar um modelo de parceria público-privada que o Tucano pretende lançar para implantar o sistema de vigilância das ruas de São Paulo. Pois bem, aqui eu afirmo, eu não suponho, que a China, a ditadura chinesa, escondeu o coronavírus por 4 semanas, puniu os cientistas que identificaram a origem da epidemia, puniu jornalistas, blogueiros que tentaram alertar para as dimensões do perigo, fez tudo isso com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde e pós agora de benfeitora da humanidade quando agiu ao contrário. O senhor tem a oportunidade de esclarecer ou desmentir o que diz esse comunicado da China. Nunca existiu essa reunião, jamais, é uma mentira. A bancada ativista da Assembleia Legislativa de São Paulo denunciou à Organização dos Estados Americanos, OEA, o decreto do governador paulista João Dória, que cria regras para protestos. Em janeiro de 2019, o governador João Dória fez um decreto que criava regras para poder haver uma manifestação. Dentre outras coisas, tinha uma regra que era necessária a autorização do governo para uma manifestação acontecer. São regras que violam recomendações internacionais para a democracia, né? Então, na democracia, as pessoas podem se manifestar livremente. O projeto do prefeito Tucano João Dória de expandir os pontos gratuitos de internet em São Paulo virou alvo de críticas. Na semana passada, Dória sancionou uma lei que põe em vigor o programa Wi-Fi Livre Sampa. De acordo com o novo texto, a iniciativa privada oferece infraestrutura de conectividade, mas em troca recebe todos os dados dos usuários. Para ampliar o serviço de Wi-Fi livre na cidade, o prefeito de São Paulo, João Dória, vai usar o usuário como moeda de troca.
O custo será a invasão de privacidade, já que todos os dados do usuário, pessoais e de navegação, poderão ser utilizados ou vendidos pela empresa que prestar o serviço. O governo de São Paulo está usando dados de celulares para localizar aglomerações. Aí se tem um monte de gente no mesmo lugar, opa, tem um monte de aparelhinho ali no mesmo lugar, o sistema sabe. Imagine isso acontecendo com milhares, milhões de pessoas. Essa movimentação vira gráficos e mapas nessas telas, aqui no gabinete de crise do governo de São Paulo. As autoridades usam os dados dos celulares, que mostram o deslocamento de grupos de pessoas para monitorar se a população está cumprindo as medidas de isolamento social para conter o novo coronavírus. Nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento e ações de orientação e advertência se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas. Dados de ontem, viu, Zuca? 41% das pessoas circularam. Aqui a gente tem um outro mapa, viu, Zuca, que acompanha a circulação das pessoas. Aqui a gente tem o confinamento. Esse é o mapa do confinamento, o mapa que mostra, né, se as pessoas estão realmente confinadas aqui em alguns pontos vermelhos. Você se incomodaria se alguém ficasse espiando todos os sites que você visita, soubesse dos seus hábitos de consumo, qual o seu banco, seu endereço, telefone, por onde você circula? Pois o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, quer permitir que empresas que ganharem as concessões para administrar os parques públicos também tenham direito a usar ou vender todos os dados dos usuários do bilhete único e de quem se conectar à internet pelo Wi-Fi dos parques municipais. São Paulo é uma cidade global, Cacá. Nós temos que pensar e realizar a nossa tarefa como gestores, olhando São Paulo como uma cidade global. A meu ver, inclusive, o Brasil tem que ser um país global. A meu ver, inclusive, o Brasil tem que ser um país global. O Brasil tem que ser um país global. Dória, lobo em pele de cordeiro.